Hoje vamos tentar falar sobre um assunto pegajoso, né? Que é o começo de tudo, como que foi, das duas visões que tem, né? Que existem duas visões, a religiosa e a científica. Então, elas basicamente elas estão refletindo a mesma resposta. Elas falam em oposto, mas elas estão falando a mesma coisa, né? Que Deus criou os céus e a terra, tudo, né? Tudo que a gente consegue enxergar e ver e pensar e sentir, ou que existe uma evolução que tem todo né, uma fórmula que aconteceu e sempre tem uma explicação, né? Mas a explicação é sempre uma sequência de eventos. E daí fica fica complicado você ordenar na ciência, porque ela vai sempre se sobrepondo. Mas antes teve a gravidade, mas antes teve a parte química, mas antes teve o tempo, o espaço-tempo e diversas coisas que você tem que encaixar para ter uma visão do todo, né? Então, como começou o todo, né? Tem física, química e matemática. Fico falando que é para ser a tríade principal, né? Então, mas daí foi a matemática que começou, não, mas daí foi a química, não, mas daí foi a física. E fica esse movimento, porque quem vai lá e fala tal coisa lá na ciência e todo mundo põe à prova, né, que é mais ou menos o que acontece com Deus também, porque ele é sempre posto à prova, mas como que uma coisa só criou tudo, né? Algo muito grandioso e muito poderoso, que tem todas as grandezas. E daí é isso que vai me deixando... Tá, então parem de falar que é uma coisa só, se vocês não vão falar que uma coisa só é Deus. Pode falar que é um conjunto de grandezas que de um jeito lá se juntaram para acontecer do jeito que está acontecendo, né? Que daí expande e vai. Só que aí que tá o expande lá, o começo do segundo lá do Big Bang não tem. Eles não conseguem calcular o infinitimizar, o infinítimo, o comecinho do começo. O piscar de óleo lá, tem um piscar de óleo e daí já tá rolando. Já tá indo lá, tá expandindo já para todo lado lá. E gravidade com física, com química, tudo misturando, tudo expandindo e se misturando e separando, e reações químicas e reações matemáticas e um monte de coisa. Vai indo e vai indo e vai indo e vai indo, e de repente tô eu aqui falando e você escutando aí. É tipo assim a ciência. E, pois é complicado você falar que aconteceu só uma coisa, quando aconteceu todas essas coisas e muitas outras mais. Porque, por exemplo, matemática também estuda símbolos gráficos. Tem como você fazer uma equação gráfica, você tem como equacionar uma imagem que você está vendo. Ela está equacionada de um jeito que você consegue me ver. É só um pedaço de plástico com uns metal aí na tua mão ou na tua frente. É só um monte de elemento químico misturado com
magnetismo, que é energia frequenciando e expandindo, e indo e fazendo retas, assim como vai para todos os lados, e acertando os ângulos, e um monte de ângulo acertado até você ver aí na tua TV, no teu computador, no teu celular, e para você ver também nos olhos, porque daí vai um monte de coisa sobre reflexão de luz tipo, é quase impossível. Mas não é impossível, você tá aqui, eu tô aqui. A gente não mora numa Matrix. A gente é regido por leis que a ciência explica bem melhor do que eu, porque eu não sou químico, nem matemático, nem físico. Mas, pelo que eu posso entender, se chega ao ponto da ciência falar que o oposto do buraco negro, sabe? O buraco negro é um negócio que é um horizonte de eventos que acontece, que puxa tudo para dentro, puxa a luz, puxa gravidade, e daí acontece um monte de coisa e muda tudo lá dentro desse buraco negro. Sabe no que ele sai? Num buraco branco. Então começa lá talvez num buraco branco, já que tem o buraco branco fazendo os cálculos aqui, então começa num buraco branco. Buraco branco. Por quê? Porque tem que sair de algum lugar. Então não é exatamente um buraco, é a saída de um buraco de minhoca, né? Que tem lá entre uma dimensão e outra. Dimensão, caramba. E assim vai indo, e assim vai indo. Você vai misturando as coisas, e vai ficando cada vez mais complicado. Complicado tipo Deus. E daí eu fico nessa, mas como assim você fala que não tem Deus? Tem que ter alguma coisa para sair da inércia. Tem que sair do zero, tem que sair, né? Tem o caldo primordial lá, químico lá, que daí expande e vai misturando e vai formando a tabela periódica, primeiro os gases e assim vai, e daí a gravidade vai puxando eles, fazendo uns nó ali no meio daquilo que está expandindo lá, e vai formando umas estrelas que tem um combustível, que queimam combustível. Tem umas estrelas de um tamanho, tem outras estrelas muito milhão. Como que a gente mede isso? Pela massa do Sol. Beleza, pegamos o Sol e a gente calcula lá e vê o tamanho que é essas estrelas, e daí se ela for muito grande, daí ela colapsa, e a gravidade faz com que você tenha um horizonte de eventos lá, ela colapsa. Tava lá amarrado lá esse nó magnético que está queimando, fazendo queimar aquele monte de combustível que foi comprimido ali de um jeito que dá fissão nuclear e dá-lhe luz. E luz. Então começa com luz. Quem fala lá na Bíblia, lá, a primeira coisa que vem é a luz. Pois é, lá na Bíblia, se você analisar bem o Gênesis lá, e lá tá, começo do Gênesis lá, tá falando lá de várias coisas químicas e físicas e matemáticas. É um jeito de falar simples, mas tá falando das mesmas coisas que a ciência. Só que tá falando que o trabalho foi só de um lá que pôs uma lei. Uma lei, ela tem um manifesto, ela tem um som, ela sai. Daí para ter um som tem que ter mais de um som, e tudo vai se conectando ali. Mas a lei, o amor, né? A lei que é passada lá, esse amor por essa coisa quase impossível de existir, porque chega perto do impossível o tipo das conexões que você tem, que você vai ter um monte de conexões de todo lado.
para ter uma realidade de conexões químicas, físicas, matemáticas, porque os números, né? O número como número não existe. Eu já vi uns galera falando que tal, né? O número como não, é a noção. E eles não estão errados. A gente tem uma noção de sequência, de movimento, né? Para chegar até o 9, sair do 0 e chegar até o 9. Né? Hoje em dia a gente tem essa noção. E tem outras noções matemáticas de outros povos também. Mas enfim, não tenho como entrar nisso tanto. Mas tem outras noções, mas é o mesmo 1 lá valia 1 lá. Você só ia pegar 1. Você só ia comer 1, você só ia ganhar 1. Então tá tudo, as ações, a ação tá misturada nisso. A ação de sair do 0, ir para o 1 e depois para o 2, até o 9, e até o 10, e até o 100, até o 1000, até o 1.000.000, 1.000.000.000, trilhão e vai até o infinito. E daí o infinito está sempre ali no meio das equações matemáticas que são base para as equações físicas e químicas, que daí você sempre tem umas coisas que tendem ao infinito, né? O tanto de energia que você vai precisar para viajar acima ou igual à velocidade do som. Ah não, do som não, da luz. Da luz, né? Você tem que ter uma energia que tende ao infinito para você se manter na velocidade da luz. Você até chegaria na velocidade da luz e ficaria cansado, perderia é tipo a energia cinética, né? Energia cinética, você não vai conseguir subir a outra parte, desceu super rápido, você não vai conseguir subir com a mesma velocidade. Você não vai conseguir manter o mesmo tanto que você desceu. Vai começar a ficar devagar o carrinho, você vai... né? Algo assim. Que só com o infinito você conseguiria fazer a volta frequencial, o ir e voltar. Uma coisa, né? Uma coisa filosófica até. Para você ecoar na mesma frequência que você foi, né? Um eco ele não volta para você com a mesma frequência que você falou. Você falou, você soltou uma frequência, ela foi, bateu e voltou para você. Tem um ângulo certinho para ela voltar para você. E daí ela divide para todos os lados, expande para todos os lados. E daí esse começo está sempre um dentro do outro, porque a gente tem as dimensões de tamanho, né, do nosso átomo, dos átomos que a gente conhece como átomo, como sistema solar, de algo girando, um centro e coisas girando em volta, girando, e essas coisas que estão girando é frequência, que é luz, que é som, que é tudo junto. Daí a gente vê som misturado com luz e a gente escuta. Tem gente que escuta a luz, né? Que tem sinestesia, que ele escuta a luz. Escuta a luz. Ele vê cores de acordo com os sons que ele escuta. E daí tem dimensões. Em tudo que você falar vai ter dimensões, que tem dimensões expandindo, vai ter dimensões indo. Vai ser dimensionado de um jeito diferente, mas que é igual. Porque na matemática, né, 1 mais 1 igual a 2. Você tem lá, mas 0 mais 0 não é igual a 1. Né? E tem toda uma progressão matemática, que tem toda uma filosofia matemática. E tudo vai se fechando numa realidade, numa trama,
num tecido da realidade, né? Por isso, vamos falar do tecido da realidade, eu acho. Mas um tecido é algo plano e que ao mesmo tempo ele tem dimensões e ele vai para cima e para baixo. Enfim. Pois é. E é isso que eu digo, assim, uma coisa tão grande, tão poderosa, que fique fazendo uma piada, uma grande graça, soltando uma grande graça para você, para mim, para tudo que estiver vivo aqui na Terra. E as estrelas, de algum jeito, estão vivas também. E as pedras, então, também devem estar vivas, porque elas vibram, elas não conseguem sair do lugar nesse reino agora que elas estão paradas ali. Tem um porquê, isso é um grande mistério de Deus e você não tem que realmente saber. Mas se você quiser saber sobre pedras, você pode saber, você tem o poder para saber. Você pode estudar geologia, você pode estudar nutrição, porque nutrição vai falar de minerais que a gente está comendo em outras dimensões, dimensionado de outro jeito, para a gente conseguir processar em carbonatos, em um monte de coisa, carboidratos e óxidos e um monte de coisas que a química vai te explicar e a tabela periódica vai te explicar. E você vê lá a progressão na tabela periódica. Existe um porquê ter a progressão de pesos das coisas, né? O peso atômico, peso nuclear, você vai ter umas coisas de peso e é tudo meio que junto. Um vai puxando o outro, um vai costurando no outro. E alguém fez essa costura, alguém misturou lá a receita inicial lá da teoria da expansão lá, porque tem lá alguma coisa que está tudo misturado lá e de repente ela cresce igual um bolo de passas. Alguém misturou essa massa e pôs as passas lá e pôs para assar e deixou esfriar. Tipo lá a matéria indo lá super quente lá, indo. E daí chega um ponto que ela consegue esfriar e virar as coisas físicas. Virar os elementos físicos que a gente conhece. Quais elementos físicos? Os químicos. Os químicos, sim, que estão baseados na matemática. E vai indo, tanto para dentro quanto para fora. Tem o Sol para fora, que é provavelmente mais perto, a dimensão mais perto que a gente tem, é a dimensão ali do nosso sistema solar, porque o tempo que a gente conta está baseado no Sol, em rotações, translação e rotação da Terra. Então você acha que a Terra é uma bola mesmo? Nem vou te falar nada sobre isso agora, porque tem umas coisas mais doidas ainda sobre essa coisa da Terra plana e da Terra bola, do que você possa imaginar. E é uma piada, é uma graça de Deus também ter quem veja a Terra bola e quem veja a Terra plana. E todo mundo meio que entende as coisas daí. Então a resposta já está dentro da gente, a gente já entende as coisas, a gente já mede o tempo, a gente já mexe com a química, com a matemática, com a física, a gente fica mexendo com elas e a gente não entende direito de física, matemática, quântica. Você entende muito bem de quântica? Eu não entendo muito bem de quântica, mas vá lá, enfim. Então, e daí você vai usando as coisas sem entender direito por que você aperta lá o botão e acende a luz lá, por que você liga teu celular, por que você liga a tua TV. Você não fica calculando lá quanto que você está gastando energia para andar, quanto que você precisa de energia, você sente fome. E daí a Bíblia vai explicando, assim como a ciência vai explicando. Lá na Bíblia lá vai estar falando de todas essas coisas também, de um jeito mais prático e simples
possível, que é falar, então, Deus é o grande Criador. Ele resolveu, então, eu sou Deus, pum, criei tudo. Por quê? Porque eu quis e porque vai ser legal. Vai ser bom para vocês. Ou que o acaso, daí a ciência fica me falando que é sempre um acaso, que é uma coisa, né, que tipo, então finalmente vai ser um grande aglomerado de buracos negros, que é a última coisa num horizonte de eventos. E ele vai jogar em outro lado e vai inverter e vai criar de volta outra coisa. Assim como outros tamanhos de estrelas que não viram um buraco negro porque não são muito grandes, elas acabam expandindo e jogando o resto dos elementos que estavam lá sobrando dentro delas depois de ter sido queimado o combustível que elas tinham e que a gravidade cresceu acima, desequilibrou, que teve um desequilíbrio, por isso acabou a estrela. Mas ela não acaba, ela acaba como estrela, mas daí ela acaba expandindo e soltando um monte de elementos que vão se misturar de volta até virar umas estrelas. Então tem uma coisa sempre que empurrou e continua empurrando na mesma força, constante. A luz é constante. A luz é constante, ela sempre está na mesma velocidade, ela é a constante lá da equação da relatividade, lá da teoria da relatividade. E a gente sabe que está certo lá a teoria da relatividade, a gente vê as coisas e não era para ter lá. O Einstein achava que a quântica não tinha como lá, ele se correspondia por cartas com o principal lá, Max Born, eu acho, que é meio que o pai da quântica. Não, mas tem a minha. Não, mas a minha também tem. Eles acreditavam que tinha e tem os dois. Agora tem a quântica, né? Que é os computador quântico, ou agora a novidade, o apocalipse quântico, que daí antes era um apocalipse nuclear, agora virou quântico. Mas o quântico é que pode ter o nuclear agora com mais facilidade. Ciência é uma maravilha. Eu gosto da ciência, mas eu desconfio da ciência, né? Mas isso aqui que é bom, ó, computador quântico, ó, sempre estamos fazendo tudo pro melhor. E aí, você acha que as coisas estão melhorando? Em algumas coisas estão melhorando. É bem diferente de viver hoje em dia do que há 100 anos atrás. É bem mais fácil. Tem em vários níveis, em várias dimensões, tudo está misturado. Veja que está tudo misturado. Chega uma hora que, se você encaixa nisso, nesse ciclo que tudo está misturado, e essa mistura de movimento, movimentando as coisas para todos os lados, de todos os jeitos, tudo movimentando, tudo frequência, retas e pontos. Criar um ponto, tem que ter um outro ponto para chegar a esse ponto. Já tem essa progressão de que, se existe um ponto, tem que ter um segundo ponto para chegar e virar uma reta, para ter um movimento, para ter como você contar o tempo desse movimento. Isso tudo está misturado. Então, você falar que só uma coisa é que rege tudo, e não falar que essa única coisa que rege tudo é Deus, e que Deus é tudo mesmo, então não é só aquilo que você está falando, não, mas é a matemática, mas é a química, não, mas é a física, não, mas é a gravidade, mas é... Enfim, é só os símbolos, é só um fractal, é só um... Não, é um fractal e tem uma sequência também de movimentos, de formatos geométricos e geográficos e gel de terra e gráfico e matemática, e tudo está misturado. Então,
Tá tudo misturado porque alguém misturou e misturou de um jeito bem certinho, que tem uma lei, um monte de lei misturada que uma não acaba não confrontando a outra de certa forma, né? Porque as coisas não ficam explodindo atomicamente do nada. Tem lá uns elementos que são radioativos, mas não, você não fica, uma bomba nuclear. Não, tem uma lei. Né? Quando você vai lá e usa a ciência para fazer umas coisas, tipo uma bomba nuclear, você está indo contra princípios básicos só para destruir. Enfim, por isso eu desconfio da ciência, porque ela está em cima do muro, porque ela pode ser boa, mas ela pode ser ruim também. Ela é tipo um marco zero. Ela é morna. Deus é quente, Deus é pá. Deus é uma coisa muito, muito grande, uma coisa muito, muito inteligente, uma coisa realmente capaz de ter feito tudo isso. Então, né, tem esse temor de Deus, de um Deus terrível e maravilhoso. Ele é maravilhoso também. Lembre que Deus é maravilhoso e te deixou estar aqui, independente do que esteja acontecendo ou para acontecer. Sou o Canide. Esse foi mais um vídeo do Pra Crentes e Ateus e Deus abençoe vocês.